Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como instalar o Ubuntu. O Ubuntu é um sistema operacional Linux gratuito, então ele possui um site próprio, assim como qualquer versão do Linux. Dentro do site dele, eu tenho a opção de download e eu tenho algumas versões do Ubuntu. A versão utilizada para computadores é a versão desktop, a primeira. Então, clicando aqui no botão de download, ela já vai iniciar o processo de download aqui. Depois que ele fazer o download da ISO, eu preciso criar um pendrive de boot. Para criar um pendrive de boot, eu vou utilizar um programinha chamado Ruffles. O Ruffles, ele é um programa gratuito também e ele é bem fácil de ser utilizado para criar um pendrive de boot. Bom, eu já tenho a ISO aqui do Ubuntu dentro do meu computador, então já está tudo correto, já vou abrir ela dentro do Rufus. Bom, pessoal, então com o Rufus aberto, ele vai identificar que eu tenho um pendrive aqui, no meu caso de 8 GB, e vai pedir para mim selecionar a ISO que eu acabei de baixar. Então, vou dar um selecionar e encontrar a ISO lá de Ubuntu que eu baixei. Após essa inserção da ISO, ele já vai configurar aqui todas as opções padrões para mim. Então, a única coisa que eu preciso fazer agora é iniciar aqui o processo de criação do pendrive de boot. Vou confirmar aqui que eu quero essa opção, dar um sim nela para baixar os diretórios faltantes, e pode ser na opção recomendada, que ela é uma ISO. E aqui ele vai me avisar que vai apagar todos os dados que tiverem no meu pendrive. Pessoal, após a criação do pendrive de boot, vai ter que bootar o pendrive no computador. Para isso, é necessário iniciar o processo na BIOS para decidir qual é o menu de boot. Isso vocês podem encontrar no manual da placa-mãe de vocês, mas para acessar a BIOS, quando vocês estão iniciando o computador, é apenas pressionar a tecla F2 ou a tecla Delete, que ela vai iniciar a BIOS. Aí vocês vão ter que localizar o menu de boot e deixar o pendrive lá como primeiro. Após isso, ele vai vir para esta tela aqui de instalação. Então, eu vou primeiramente decidir aqui qual que é a linguagem de instalação que eu quero, caso português do Brasil. Eu vou instalar o Ubuntu. A configuração do teclado. Então, o nosso teclado é do português do Brasil e ele é esse primeiro opção aqui. Então, o nosso teclado padrão com o cedilha é essa configuração. Caso vocês tenham um teclado de outra linguagem, que não tem o cedilha, que é um teclado em inglês, aí vocês teriam que procurar aqui do lado os Estados Unidos para que ele trouxesse o modelo certo de teclado. O que a gente vai fazer é sempre a instalação normal, que vem com alguns aplicativos padrões para vocês utilizarem o sistema operacional. Ele tem a outra opção de instalação mínima, onde vem apenas o navegador e alguns aplicativos básicos, mas não é muito recomendado. Por quê? Porque depois você tem que fazer o download dos outros aplicativos manualmente. Então, com esse daqui, já vem tudo instalado automaticamente. Após a conclusão da instalação, já vai vir com os aplicativos padrões. A opção aqui embaixo, que ele traz como ativo, primeiramente, teria que ser desativada. Por quê? Porque mesmo com essa opção marcada de baixar atualizações, após a conclusão da instalação do sistema operacional, é necessária a atualização do sistema. Então vocês vão fazer duas vezes o mesmo processo, então se torna um retrabalho. Então vocês deixam aqui na instalação ele desmarcado e depois eu ensino vocês como atualizar o sistema, deixar ele tudo certinho. Vou dar um continuar aqui para a próxima tela. Vocês vão configurar o sistema. No meu caso, como eu quero apenas formatar o meu disco, eu vou escolher a opção de apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Então, é um pouquinho importante lembrar aqui que quando eu seleciono essa opção, todos os dados que eu tinha no meu computador, eles vão ser apagados. Então, seria interessante fazer um backup antes de iniciar o processo de instalação do Ubuntu. Ele está me dizendo que tudo que eu tinha no meu disco vai ser apagado, e se eu quero mesmo continuar. Vou clicar aqui no botão de continuar para ele fazer esse processo de
de exclusão dos arquivos antigos e inicialização da instalação do sistema operacional. Aqui ele vai me pedir aonde que é o meu fuso horário, no caso, né? Eu tenho aqui a opção de São Paulo, o meu eu trouxe certinho, que é o -3, então só preciso dar um continuar. E ela é o nome do usuário. Eu vou colocar aqui como ctest. E o Ubuntu ele precisa de uma senha. Vou colocar uma senha bem básica aqui, do 1 até o 6. E agora ele vai iniciar o processo de instalação do sistema operacional. Então, pessoal, após a conclusão da instalação, ele vai pedir para reiniciar o computador e remover o pendrive. Então, vocês vão primeiramente reiniciar. Instalei aqui com vocês a versão 20, que é a versão mais recente do sistema operacional Ubuntu. Então aqui ele vai ter algumas opções do que vocês podem fazer com o Ubuntu. Inicialmente aqui eu só vou ignorar e avançar essas telas aqui para ela desaparecer da área de trabalho. Como que eu vou fazer o processo de instalação das atualizações? Dentro do Ubuntu é feito tudo por linha de terminal, ou seja, por linha de comando. Mas é bem fácil. Com o botão direito na área de trabalho, tem a opção aqui de abrir o terminal. E no terminal, é que eu vou fazer as atualizações. Inicialmente, eu preciso pedir permissão de administrador, através do comando sudo "-i". Ele vai me requisitar a senha. Qual que é a senha do meu computador? É a senha que eu coloquei lá na instalação, do 1 até o 6. Para fazer o processo de instalação das atualizações, eu preciso utilizar dois comandos. O primeiro é apt-get update. Ele vai atualizar a lista de repositórios do Ubuntu. Um comando chamado upgrade. E esse sim vai fazer o download das atualizações e também a instalação delas. Esse comando ele vai requisitar para a gente uma confirmação, que a gente quer mesmo continuar com as atualizações. Então precisa apertar a letra S e dar um Enter para confirmar. Ele vai fazer o processo de inicialmente baixar as atualizações e depois fazer o processo de instalação. Então ele finalizou o processo de instalação das atualizações. O sistema operacional está pronto para uso. Então aqui temos todos os programas instalados para que sejam usados o mais atualizado possível. Uma coisa interessante do Ubuntu é que ele traz aqui os pacotes básicos do LibreOffice, que a gente ensinou a instalar em outra aula. Então, isso é um padrão do Linux, ele já vem instalado. Já o Windows não vem com o pacote, por exemplo, do Word instalado, ele vem com a versão de teste. E aqui no Linux ele tem um diferencial que vem a versão completa. Então, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixe o joinha e curtam e compartilhem o vídeo.